Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O que acontece quando nós morremos? Acho que todas as pessoas um dia já pensaram nisso. O fim das dores provocadas por algum mal seguido de uma escuridão repentina que dá lugar a um túnel com uma luz no final. E ao atravessar esse corredor, uma sensação de paz eterna. Essa é a descrição que a gente já viu inúmeras vezes. Esses elementos estão presentes no imaginário da maioria das pessoas e fazem parte das respostas criadas pelas religiões, cultura e tradição oral de cada país. Mas o que a ciência diz sobre esse assunto? Será que é possível comprovar a existência de uma vida após a morte? Será que nós deixamos de existir nesse plano para iniciar uma nova jornada numa outra dimensão? Ou num universo paralelo, que é algo mais contemporâneo? Eu sei, essas perguntas parecem filosóficas ou religiosas demais, mas acredite, existem pesquisas sérias sendo feitas para tentar explicar esses fenômenos. E é justamente isso que viemos trazer para você no vídeo de hoje. Vamos falar um pouco sobre as EQMs, as experiências de quase morte, ressaltando o que médicos e cientistas já descobriram até então e trazendo relatos impressionantes que estão entre as melhores provas de que o fim dessa vida não é o verdadeiro fim da nossa existência. E então, preparado? Vamos nessa! Desde que a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, foi inventada em 1960, milhões de pessoas afirmaram ter experiências no além-vida, mas puderam voltar para contar as suas histórias. Essa manobra, que inclui massagem torácica com ventilação pulmonar artificial, é realizada por médicos para manter a oxigenação dos órgãos durante uma parada cardíaca. Esse estado, a interrupção dos batimentos do coração, não é apenas um problema no órgão, mas um termo médico usado para designar a própria morte. Antes que a RCP fosse inventada, esse era o critério usado para identificar se uma pessoa estava viva ou não. Atualmente, nós sabemos que essa condição pode ser reversível, diferente da morte cerebral, que pelo menos até agora é definitiva. Mas o que os médicos ao redor do mundo começaram a notar é que várias pessoas que retornavam desse vale da morte traziam memórias vivas e precisas sobre o que teria acontecido enquanto seu corpo material estava literalmente morto. A primeira coisa a ser considerada era que esses pacientes estivessem mentindo, ou mesmo sob efeito de alguma substância alucinógena, mas o crescente número de casos mostrou que não era isso que estava acontecendo. Aquelas pessoas realmente estavam relatando uma experiência legítima. Além disso, foi possível identificar que pacientes de várias partes do mundo, de diferentes épocas, que tinham conhecimentos médicos ou não, falavam sempre sobre praticamente os mesmos temas: avaliação da vida, percepção da separação do corpo, a sensação de retornar ao corpo, percepção de se dirigir a um destino e retorno a um lugar que é percebido como lar. Foi o que aconteceu com Aubrey Osteen, de 80 anos, por exemplo. Ele sofreu uma parada cardíaca e foi levado às pressas para a emergência. Chegando lá, os médicos perceberam que seria preciso realizar um procedimento cirúrgico invasivo. Mas, quando estavam se preparando, Osteen recobrou a consciência e pediu anestesia, pois estava com medo de sentir as dores do procedimento. No entanto, ninguém foi capaz de ouvi-lo. Foi só então que o homem percebeu que estava numa dimensão diferente. Ele sentiu a sua essência passar por sua caixa torácica e flutuar sobre a mesa de operação. Naquele instante, além da interrupção dos batimentos cardíacos, ele ouviu alguém dizer que os seus rins também haviam parado. Então ele sabia que estava morto. Nesse momento, Osteen sentiu que foi levado a um próximo nível, onde se encontrou na presença de Deus, uma presença poderosa que se mostrava como uma luz muito brilhante, mas que não o ofuscava. Em seguida, outro ser, uma espécie de anjo, lhe confortou dizendo que tudo iria ficar bem e que a sua missão ainda não havia acabado, portanto, ele teria que voltar. Assim, o senhor, que hoje tem 84 anos, foi mandado de volta, consciente do que estava acontecendo, e foi capaz de se lembrar de tudo depois,
como se a sua missão fosse falar sobre a sua experiência para outras pessoas. E isso é muito mais comum do que imaginamos. Aliás, talvez você mesmo já tenha tido algum tipo de experiência como essa ou conheça alguém que já passou por isso. Se esse for o caso, fale aqui pra gente nos comentários, ok? O fato é que essas histórias começaram a incomodar os cientistas. Não no sentido pejorativo, como se aquilo estivesse realmente causando um incômodo, mas passou a instigá-los, gerar dúvidas e provocações que levaram à criação de estudos motivados a encontrar respostas. Nesse sentido, um dos maiores exemplos foi a pesquisa desenvolvida por Sam Parnia, professor associado da Faculdade de Medicina Grossman, da Universidade de Nova York, e médico intensivo da NYU Langone Health. Parnia já pesquisa o fenômeno há décadas e se tornou um dos maiores especialistas em EQM da atualidade. Ele foi o principal autor de um estudo conduzido entre 2017 e 2020, que foi apresentado em 2022 na Associação Norte-Americana do Coração, em Chicago. O objetivo do médico era investigar o que eles chamam de consciência oculta da morte. Isso que nós não sabemos exatamente o que é, mas faz com que as pessoas estejam conscientes no momento de transição entre a vida e a morte. Para isso, ele coletou dados de equipes de 25 hospitais dos Estados Unidos, Reino Unido e Bulgária, que foram treinadas para instalarem equipamentos que medem a oxigenação e atividade elétrica do cérebro durante manobras de RCP realizadas na emergência. O procedimento deveria ser rápido para não atrapalhar os outros profissionais, preciso para não comprometer os dados coletados e não deveria causar interferência. Caso contrário, poderia colocar a vida dos pacientes em risco. As equipes conseguiram acompanhar 567 pessoas, porém, infelizmente, apenas 53 delas, cerca de 10%, foram trazidas de volta à vida. Dessas, 28 pessoas puderam e concordaram em ser entrevistadas, 11 relataram estar conscientes durante a RCP e apenas 6 tiveram o que poderia ser enquadrado como uma experiência de quase morte, a EQM. Como o conjunto de dados obtidos durante a pesquisa não era tão vasto, os pesquisadores incluíram que os testemunhos de 126 sobreviventes de parada cardíaca que não fizeram parte dessa primeira fase de estudo para conseguir expandir as suas interpretações. As conclusões foram surpreendentes. Até então, várias pessoas acreditavam que esse fenômeno era provocado por um tipo de alucinação. Não que o paciente deveria estar sob efeito de alguma substância, não é isso. Mas a hipótese era que a experiência poderia ser provocada pelo próprio cérebro, seja por um mau funcionamento ou por um mecanismo de proteção que teria o objetivo de nos distrair para nos livrar do sofrimento. Nesse sentido, as experiências de quase morte poderiam ser interpretadas como uma espécie de sonho ou uma alucinação de fato, criada pelo próprio corpo da pessoa. Mas não foi isso que a equipe de Sam Parnia observou. Suas exatas palavras foram as seguintes: conseguimos concluir que a experiência de morte relembrada ela é real. Ela ocorre com a morte e há um marcador cerebral que identificamos. Esses sinais elétricos não estão sendo produzidos como um truque de um cérebro doentio, como muitos críticos disseram. Com isso, o médico passou a criticar inclusive o termo que nós usamos, experiência de quase morte, porque não existe um quase. As pessoas estavam, de fato, clinicamente mortas. Além disso, as ondas percebidas nos cérebros estudados incluíam picos de praticamente todas as frequências: gama, delta, teta, alfa e beta, o que corresponde ao que chamamos de estado de consciência. E elas iniciavam justamente quando o coração do paciente parava. Outro ponto interessante é que os pesquisadores perceberam uma predominância de ondas gama, as que entram em ação quando estamos acordados, em estado de vigília, mas produzindo devaneios, como quando estamos relembrando alguma situação, entende? Outro estudo publicado em 2022 observou o mesmo em um caso isolado, o que confirma o fato de que os pacientes
podem estar revivendo as suas vidas na hora da morte. Aliás, isso também distancia esse tipo de experiência de um sonho comum, ou mesmo de uma alucinação, já que esses fenômenos são aleatórios. Eles produzem conteúdos diversos a depender do histórico de cada pessoa. Por outro lado, as lembranças de pessoas que foram trazidas de volta à vida falam sempre sobre os mesmos tópicos, aqueles temas que falamos há pouco. É claro que nem todos são capazes de recordar a experiência que tiveram. Durante os procedimentos de ressuscitação, vários medicamentos são administrados, incluindo anestésicos e sedativos, que podem comprometer o nível de consciência e a capacidade de formação de memória. Mas isso não significa que eles não presenciaram o fenômeno, já que as leituras cerebrais quase sempre se mantiveram estáveis na grande maioria dos casos. E o que as pessoas sentem nesses momentos? Bem, depende muito. Alguns se sentem bem e dizem que lembram de estar na presença de um ser divino, seja um anjo, Deus, Jesus, um orixá. Varia de acordo com a carga cultural e religiosa de cada um. No entanto, existem aquelas que sentem uma sensação horrível e que são transportadas para lugares fétidos, amedrontadores e cruéis. Geralmente, isso pode acontecer durante a revisão da vida, algo que é bastante comum nessas experiências. Quando isso acontece, a pessoa consegue rever grande parte da sua vida, mas não como um filme em que os fatos se sucedem aos poucos. Aqui é como se estivesse disponível ao mesmo tempo e a pessoa é capaz de ter um panorama geral sobre tudo, o que gera uma combinação de alegria, saudade, tristeza, vergonha, culpa, enfim, sentimentos múltiplos diversos. Essa consciência ampliada também é capaz de fornecer informações que aquela pessoa não saberia normalmente, como o nome, profissão e pensamentos das pessoas que estão à sua volta. Isso acontece quando a EQM também produz uma experiência extracorpórea e o sujeito consegue se ver fora do seu corpo, ao mesmo tempo que também pode viajar para visitar outras pessoas e lugares assim, um piscar de olhos. Incrível isso, né? Mas espere só para conhecer esse caso a seguir. Eu vou te apresentar a história do americano Jeff Olson, um dos relatos mais emblemáticos sobre experiências de quase morte, ou melhor, experiência de pessoas que morreram e voltaram à vida. Jeff escreveu 2 livros sobre isso, I Knew Their Hearts e Beyond Mile Marker 80, algo como Eu Conheci os Seus Corações e Além do Marcador de Milha 80, uma tradução livre. Por isso, ele ficou tão conhecido. Tudo aconteceu enquanto Jeff estava viajando de carro com sua família. Voltando das férias depois de visitar alguns parentes no sul do estado de Utah, nos Estados Unidos, ele estava ao volante, a sua esposa Tamara no banco de passageiro e os seus 2 filhos, Spencer, de 7 anos, e Griffin, com apenas alguns meses, no banco de trás. Jeff não sabe exatamente o que aconteceu. Ele estava cansado, sentiu os olhos pesados e sentiu como se tivesse piscado apenas por um segundo. Mas quando percebeu, havia perdido o controle do carro, que começou a capotar desgovernadamente para fora da estrada. Durante o acidente, o homem perdeu a consciência e só a recuperou quando o carro parou. Ele lembra de sentir uma dor horrível e escutar seu filho mais velho chorando de forma desesperada. Em seguida, tudo ficou escuro de novo. Mas ele continuava consciente e passou a questionar como e onde estava sua família. Então, de repente, tudo ficou calmo. A dor passou e quando ele percebeu, estava flutuando acima da cena do acidente, vendo tudo ali. No entanto, antes que ele pudesse esboçar qualquer reação, ele sentiu uma presença muito forte da sua esposa. De fato, ela estava ali, mas ao lado de uma bolha de luz que emanava uma paz completa. Nesse momento, Jeff soube que ela tinha partido. Ele então questionou se eles estavam a caminho do céu, mas Tamara respondeu apenas dizendo que ele não poderia estar ali. Ele tinha que voltar. Mas, assim que ele perguntou por que deveria fazer isso, Jeff se lembrou do choro do seu filho
e entendeu que ele deveria voltar por ele. Quando se deu conta, Jeff já estava no hospital, mas ainda não havia retornado para o seu corpo. Ele se lembra de movimentar livremente pelos corredores, observando as pessoas ao redor e, mesmo sem conhecer nenhuma delas, ele era capaz de entendê-las só de olhar para elas. Assim, ele sabia de tudo delas, seus nomes, seus medos, as experiências, pensamentos, tudo. Finalmente, ele conseguiu encontrar a sala onde o seu corpo estava. A situação era muito grave, ele estava bastante machucado. Mesmo assim, não pensou duas vezes antes de se deixar levar para retornar à sua matéria. Jeff diz que a primeira coisa que sentiu foi o peso, pois é totalmente diferente poder voar livremente e de repente estar preso pela gravidade novamente. Depois veio a dor forte, dilacerante, pior que já havia sentido em toda sua vida. Em seguida veio algo ainda mais forte, porque não lhe machucava o corpo, mas a alma. A culpa de ter provocado o incidente que levara sua família. Jeff chegou a perder uma perna, mas depois de alguns meses e 18 cirurgias, ele finalmente pôde ir para a ala de reabilitação. Pois bem, uma noite, quando ele estava prestes a receber alta, ele teve um sonho muito poderoso. Jeff se viu em um grande campo aberto, sozinho, mas a paz fornecida por aquela bolha de luz estava presente novamente. O seu corpo estava curado. Ele podia andar e correr livremente naquele sonho. De repente, um corredor apareceu à sua esquerda. Ele entrou, seguiu até o fim e encontrou seu filho Griffin dormindo em seu berço. Imediatamente ele desabou em lágrimas. Jeff o segurou no colo, tentou matar a saudade e pedir desculpas, pensando que ele mesmo nunca seria capaz de se perdoar. Foi quando então ele sentiu uma presença divina atrás dele. A figura exalava amor puro, algo incompreensível para nós. Em seguida, esse ser envolveu Jeff e Griffin num abraço e disse: "Não há nada para perdoar." Mas mesmo com essa experiência sobrenatural e com aquela que ele tinha experimentado no dia do acidente, Jeff não conseguiu se livrar do remorso e demorou muito tempo para se recuperar. Em seus livros, ele retrata a sua jornada, dizendo como foi preciso contar com o apoio da família, de amigos e profissionais para superar a depressão e vencer esses sentimentos hostis. Hoje, ele é, entre outras coisas, palestrante e ajuda outras pessoas a enfrentar momentos difíceis como o que ele conseguiu superar. Este continua sendo um dos casos mais bem documentados sobre experiências de quase morte ou de retorno à vida. Mas esperamos que novas pesquisas possam ser realizadas para trazer mais conhecimentos ainda sobre esses casos. E para você? O que acontece depois que deixamos esse plano? Quais as experiências que você passou ou que conhece que podem enriquecer aqui a nossa discussão? Deixa aí nos comentários. Nós agradecemos a sua companhia, sempre tão especial. A gente se encontra no próximo vídeo.